Damos a subtenente PM Elisângela Santana de Jesus Castro, que apresentará o tema Prevenção ao Suicídio e Redes de Proteção. A subtenente Elisângela é graduada em Psicologia, pós-graduada em Gestão em Saúde e em Saúde Mental, com ênfase em Dependência Química, Família e Comunidade. Ela também integra a equipe de psicólogos do Departamento de Saúde da Polícia Militar da Bahia. Ouçamos atentamente essa belíssima palestra que ela fará. Boa tarde. Como já foi apresentada, sou subtenente Elisângela, psicóloga e trabalho no Departamento de Saúde. Enquanto está colocando aqui o slide, nosso tema hoje é prevenção ao suicídio e redes de proteção. Como foi dito pela palestrante anterior, o suicídio já é algo real dentro da nossa instituição. E, infelizmente, a gente vê esses números crescentes. E eu vou trazer um pouco da nossa experiência com esta temática. Trago um pouco das nossas escutas com a psiquiatra Miriam, das nossas escutas com a psicóloga Soraya Carvalho, coordenadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Hospital Albert Santos. Experiência também no simpósio que nós tivemos em Pernambuco, o Suicídio entre Médicos, e o Fórum de Suicídio que tivemos no Espírito Santo. E da nossa experiência clínica nessa escuta, Então, nós sabemos que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Aqui no Brasil, 32 brasileiros por dia. Então, assim, na Polícia Militar, a gente está um pouco abaixo se a gente for reparar a realidade de mundo e Brasil, mas já é também um fato preocupante. Principalmente as tentativas de suicídio, principalmente as ideações, o pensar, E eu acho que nessa prevenção é o nosso papel mais importante, nesse momento do pensar. E quando a gente fala de suicídio, a gente começa uma inquietação do que seria esse pensar em morrer, do que seria esse pensar em não viver. E a gente podia definir suicídio de várias formas, mas em cada escuta que a gente ouve de cada pessoa, de cada paciente, é a dor do existir, a dor da alma. O meu existir é o que faz o meu sofrer. Soraya Carvalho traz uma frase que ela traz, que nem todo mundo... Bom, já adiantei algumas coisas aqui. Alguém me ajuda aqui? Essa frase aqui. A pessoa não quer se matar, ela, na verdade, não quer viver. Portanto, querer morrer não é querer se matar. Se a gente observar, quando a gente diz que a gente não quer viver, a gente não quer viver com esta dor. A gente não quer viver desta forma.
A gente não quer viver com este problema, com esta situação. É o meu existir dessa forma que me faz pensar em não viver mais. No início, quando a gente não tem apoio, ficamos perdidos. E é muito mais fácil achar que a morte é uma saída. O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Né? Não existe uma receita pronta. Eu trago aqui da nossa experiência, de algumas falas, de algumas teorias. Cobranças externas, culpa, depressão, ansiedade, fracasso, medo, fatores internos, fatores externos, fatores socioculturais, fatores genéticos. Eu chamo a atenção das cobranças externas, né? No dia a dia, às vezes, por uma coisa assim que a gente acha pra gente que é algo simples, e alguém comete ou tenta o suicídio, a gente fala, mas meu Deus, por uma bobagem dessa, como é que pode? Mas se a gente observar, uma pessoa que está em sofrimento, é como se a gente tivesse um copo, e nesse copo a gente está colocando nossos problemas, nossas dores, nossas dificuldades, e isso vai enchendo, isso vai enchendo. Quando a gente está quase para transbordar, essa cobrança externa às vezes aparece. E eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais como conseguir. Então é por isso que a gente chama atenção para essa questão. Não é uma coisa de chamar atenção para que alguém apenas me olhe, apenas me escute. É porque às vezes não é um não querer, é um não conseguir, né? Nesse sentido. Como essa pessoa se sente? Esquecida, ignorada, abandonada, só, impotente, rejeitada, vontade de desaparecer e fugir, incapaz de atender às exigências, necessidade de encontrar paz. A parte de se sentir abandonada e se sentir só. E este só, eu chamo a atenção que não é um só, né, que a gente não tem pessoas por perto, que a gente não tem família, que a gente não tem amigo. É o que a gente chama da solidão no meio da multidão. Apesar de ter tanta gente próximo da gente, a sensação é que nós estamos sozinhos. A sensação é que nós estamos esquecidos. A sensação é que a gente está abandonado. É nesse sentido que a gente fala. Eu trago alguns fatores de riscos, né? Não quer dizer que todo mundo que passa por essas situações vai cometer ou pensar, mas são fatores comuns que a gente observa. O diagnóstico de uma doença psiquiátrica, pensamentos suicidas intensos e frequentes. Aqui foi interessante, em Pernambuco, né? A palestrante ela perguntou, levanta a mão, quem já pensou em morrer? Né? Então, assim, a maioria levantou. Quando a gente faz uma pergunta e a gente fala sobre isso, é porque muitas vezes é comum, sim, pensar em desistir, que a gente não suporta, que a gente não aguenta, mas são pensamentos rápidos, que depois a gente volta, né? Aqui na Bahia, a gente fala, está repreendido, né? Mas o que é que a gente tem que observar? Se esses pensamentos, eles são frequentes, se esses pensamentos, eles são repetitivos. Comunicação, familiares e amigos, aqueles que conseguem comunicar, porque nem todos conseguem, tentativas anterior, impulsividade, falta ou abandono do tratamento, histórico familiar de suicídio, mudanças de vida inesperada, falta de rede de apoio, desesperança. Eu fecho em desesperança. Porque quando a gente não acredita em mais nada, quando a gente acha que para o nosso problema, para a nossa dor, para a nossa situação não tem mais jeito, aí fica mais difícil. Recentemente eu acompanho um paciente que ele já deixou uma carta com data prevista para esse dia e cada semana é uma vitória, cada semana é uma vitória. Tem semana que ele diz não venha, eu atendo ele de forma domiciliar, que ele tem dificuldade de acessibilidade ao policial, e tem dia que ele me aceita, mas cada semana que ele diz não venha, a gente fica preocupado, porque a gente se envolve também. E na último encontro que nós tivemos, ele disse, daqui a 5 anos, eu vou estar ligando para a senhora. E eu vou estar dizendo, eu vou tentar, eu acho, né? Falar para a senhora que hoje eu entendo porque eu estou passando por tudo isso. Mas quando ele falou, daqui a 5 anos, eu disse, olha a esperança voltando. Né? Então, a desesperança é um fator muito forte e chave, porque é quando a gente joga a toalha. Mas quando alguém diz daqui a 5 anos, a esperança, aos poucos, está retornando.
Essas frases são comuns, a gente fala, mas aqui a gente está chamando a atenção para pessoas que a gente está observando que mudou o comportamento. Para pessoas que a gente está observando que está um pouco diferente, que está um pouco mais triste. Então, são algumas frases ou ações que a gente pode estar observando. Não aguento mais, queria sumir, o mundo e minha família vai ficar melhor sem mim. Quero morrer, às vezes as pessoas é direto. O isolamento como resposta, né, isso é muito comum. Pôr em ordem seus negócios e uma melhora súbita em um deprimido crônico. Essa questão de pôr em ordem seus negócios são pessoas que não têm esse costume. Porque geralmente tem pessoas que é bem organizado, né? Então, são pessoas que não têm esse costume, de repente começa a pagar tudo, deixar tudo em dias, né? Uma pessoa que está em sofrimento. Então, são sinais de alerta. Aqui eu trago um pouco, né, o suicídio e o policial militar. Então, assim, maiores registros quando estão folgando, né? Então, a maioria das vezes, quando acontecem os registros, tanto de tentativa quanto dos atos consumados, é quando eles estão folgando. Maior atenção para os recursos materiais, enquanto os recursos humanos possuem atenção reduzida, é uma fala muito forte que a gente ouve dos policiais militares. É como se a parte humana ficasse em segundo plano. E a gente fala muito porque não adianta viaturas novas, armamento, toda uma estrutura física, se dentro daquela farda tem uma pessoa doente, se dentro daquela farda tem uma pessoa em sofrimento. Então, a gente precisa reverter isso. A gente precisa, sim, estar em primeiro plano, né? É nesse sentido que a gente vê algumas pesquisas nos chamando a atenção. O método mais usado já era de esperar, né? A questão da arma de fogo. E nós temos uma subnotificação, isso é geral, não é só na Polícia Militar. Por exemplo, um afogamento, a gente não sabe se foi um afogamento, ou se foi uma tentativa, se foi um suicídio, um acidente. E na Polícia Militar, a gente observa muito acidentes, disparos de arma de fogo acidental. Também, muitas vezes, a gente não sabe. É um pouco subnotificado. Sinais de alerta, e aí a gente tem uma função totalmente diferenciada, né? Então, a gente tem o estresse ocupacional muito forte, a gente tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumas, a gente tem a revivescência de situação traumática, os pesadelos, cronificação, indiferença afetiva, a depressão e a dependência química. Então, assim, em resumo, o Serviço Policial Militar, esses primeiros sinais a gente começa com um pesadelo, com aquela ocorrência que a gente não consegue tirar do nosso pensamento. A gente quer falar sobre, mas a gente tem vergonha. Porque se a gente sai para uma ocorrência e tem uma troca de tiro, né, tem um auto de resistência, e eu chego para o colega e digo no outro dia que eu não estou conseguindo dormir, que eu não consigo parar de pensar naquela ocorrência, eu vou virar motivo de brincadeira, motivo de chacota. E eu termino guardando aquilo para mim. E isso vai terminar cronificando. E quando a gente percebe, a gente está ficando insensíveis, parece que a gente não se comove mais com nada, mas essa cronificação afetiva que vai começando a existir. E a nossa família, as pessoas que estão próximas, são as primeiras pessoas a perceber, né? Pelo nosso comportamento. A gente se torna um pouco mais agressivo, um pouco mais irritado, um pouco mais impaciente. E aí, quando a gente vai ver, está o estresse instalado. E na maioria dos casos, quando a gente recebe esses pacientes, já estão com quadro de depressão de moderado a grave, né? Então, é nesse sentido que a gente já vê como um sinal, sim, de alerta. Pensando no semáforo, já é um sinal vermelho, não é nem o amarelo. E temos os facilitadores, né? O acesso regular à arma de fogo, exposição a situações de morte e grande estresse, ter a percepção de inconsistência dentro do sistema de justiça criminal, uma percepção negativa de sua imagem pública, problemas na vida privada, dificuldade de obter ajuda para seus problemas emocionais. A questão da arma de fogo, eu trago aqui uma frase de Deise Miranda, do livro Por que Policiais se Matam,
Outros profissionais também têm problemas no trabalho, mas não têm uma arma na cintura. Esse é um facilitador muito difícil, o uso da arma de fogo. Porque qualquer profissão, a gente sabe que tem seu estresse próprio. Uma pessoa de outra profissão que pensa em se matar, daqui que ela tem um acesso ao instrumento, talvez chegue uma pessoa a tempo, uma pessoa que converse, uma pessoa que escute, mas nós policiais, a gente está 24 horas com arma de fogo. Mesmo quando a gente está afogando, a maioria dos policiais tem a sua própria arma. Então, se num momento de desespero, um momento de dor, eu não tiver um apoio naquele momento, não tiver alguém para me ajudar, estar com essa arma muito próxima termina sendo realmente um facilitador. Por isso que é uma recomendação, a gente sabe que é difícil, né? Aqui em Salvador a gente ouve muito que mora em locais, que é perigoso, que as pessoas podem reconhecer. É muito difícil um paciente que já está no quadro depressivo não está utilizando essa arma, mas a gente orienta, porque estar com essa arma assim é um facilitador, é um risco, né? E a gente orienta ou deixar na própria unidade, ou passar essa arma para um colega, né? De forma temporária, mas nesse momento se faz necessário. Aqui eu trago, de 2006 a 2018, os números de suicídios consumados aqui na Polícia Militar aqui da Bahia. Tá? Nós tivemos 61, a gente percebe que em sua maioria é fora de serviço, e a gente vê que a gente, graças a Deus, apesar das ocorrências que a gente ouve, mas nós estamos diminuindo de 2013 até 2018, né? De 8 passamos para 3, nós estamos diminuindo, porque a Polícia Militar está com uma campanha muito boa, com a prevenção ao suicídio, né? Viajando para o interior, viajando para as unidades, Departamento de Promoção Social, Departamento de Saúde, né? Formando agentes multiplicadores com essa temática. Quem está por perto pode ajudar como? É preciso perder o medo de se aproximar, pergunte se pode fazer alguma coisa. Escutar faz toda a diferença. Não fazer críticas nem dar conselhos. Não se preocupe com o que vai falar, o importante é estar preparado para escutar. Então, eu preciso escutar aquela pessoa. Não precisa dizer, você não tem Deus, você é um fraco. Como é que você pode, por causa de uma besteira dessa, pensar em morrer? Isso não vai adiantar. Nós estamos ali para escutar sem críticas. E qualquer pessoa pode fazer isso. Quem oferece ajuda, deixa eu correr, que já me disseram, falta 5 minutos. Aqui em Salvador, nós temos o CVV, que é geral, isso aqui a gente tem no Brasil, né, através do número 188, esse momento de escuta. Nós temos o Núcleo de Estudo e Prevenção ao Suicídio aqui no Hospital Roberto Santos, que aqui é um trabalho de grupo coordenado pela psicóloga Soraya Carvalho. Nós temos o Departamento de Saúde, através da psicoterapia clínica. Nós temos uma cartilha de prevenção, através de palestras. Psicologia em Movimento, as nossas idas nas unidades para estar falando sobre essa temática. Nós temos o Departamento de Promoção Social, com uma equipe multidisciplinar 24 horas, né, atendendo este policial. O programa Abraçando a Vida. Nós temos o GRAE também, com a psicologia clínica, nos dando esse apoio. Nós temos as redes, né, credenciadas aqui em Salvador, que são poucas, né, para o nosso plano de saúde aqui, que nós utilizamos o Plano Serra, mas em sua maioria apenas a Clínica Nelson Pires e a Clínica Fênix. E o nosso protocolo, nas ocorrências, né, o que a gente faz quando chega uma solicitação de uma tentativa, né, de suicídio ou de uma ideação? Primeiramente, a gente liga ou para o Departamento de Saúde ou para o DPS. O DPS tem uma equipe 24 horas e essa primeira pessoa que chega, seja do Departamento da Saúde ou do DPS, o Departamento de Promoção Social, é feita uma triagem, né? Essa triagem pode ser feita pelo médico ou pelo psicólogo, pelaquela primeira pessoa que chegou no momento. A partir daí, a gente vai ver se vai avaliar os riscos, né? Vai ser chamado o SAMU, salvar, se a pessoa precisa, teve algum ferimento. Já tivemos ocorrências que foi preciso chamar o BOP, porque foi uma situação que já virou um gerenciamento de crise, então vai ser avaliado isso. Depois a gente vai ter os encaminhamentos, enquanto isso estamos fazendo contato com o familiar desta pessoa,
é encaminhado a um psicólogo para um acolhimento e uma escutativa. Depois também, isso aqui não está na ordem, viu, gente? Às vezes a gente vai primeiro para o psiquiatra, tudo isso depende da avaliação. E a gente tem a avaliação psiquiátrica, a avaliação para saber se vai ser internado ou não, o agendamento para o início da psicoterapia, se vai ter o atendimento no departamento de saúde, se vai ser em uma rede credenciada, se vai ser na rede privada, a família que decide. E a gente tem também a apresentação, caso esse policial ele seja na avaliação psiquiátrica afastado, ele é apresentado à junta médica para ver se vai ter o afastamento do serviço ou apenas do serviço operacional e a restrição do uso da arma de fogo. Nós temos, por fim, a pós-venção, que eu acho que é a parte mais importante, que é o monitoramento, né? A pessoa tentou suicídio, conseguimos, não consumou. Pô, que ótimo. Parou aí? Não. Agora é que as coisas complicam e que a gente precisa ter uma atenção maior para que isso não se repita. E aí vem a pós-venção com esse monitoramento. Para finalizar, eu trago aqui as redes de proteção. Então, assim, em resumo, nada adianta se a gente não tiver tudo isso nos protegendo. Família, espiritualidade, lazer, afetividade, amigos, trabalho, profissionais, atividade física. A gente precisa manter ativo essas dimensões, porque a questão da gente desativar cada dimensão dessa é que nos faz ficar mais vulneráveis ao sofrimento. E eu termino minha fala com esta frase de Hilton Oliveira: se suas lágrimas estão regando a terra e seus sonhos estão debaixo do chão, não desista, eles brotarão. Muito obrigada. Parabéns, subtenente Elisângela, pela brilhante palestra, um tema atualíssimo. Convidamos o Coronel Ribeiro para fazer a entrega do certificado, momento de registrar esse agradecimento. Boa tarde a todos. Eu também sou ex-diretor de saúde e tenho uma satisfação de entregar esse certificado a Elisângela, uma pessoa que, na nossa gestão do departamento, ela passou a fazer parte do nosso time e veio somar muito com o trabalho, com o empenho e a dedicação dela. Parabéns, Elisângela, continue assim, empenhando em prol da nossa Polícia Militar da Bahia. Muito obrigado.